Seria uma pré-inscrição? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu vim comunicar a vocês alguma coisa que vocês já sabem, né? Que eu tomei a decisão de foro pessoal de sair do PPS e me filiar à rede. Obrigado. Essa decisão é uma decisão que eu nunca tive dúvidas de que ela ocorreria, mas eu tinha uma tese de que nós temos que trabalhar muito forte para fazer avançar o campo da sustentabilidade. E o campo da sustentabilidade não se constitui por um partido, uma organização, dois partidos ou três organizações. O campo da sustentabilidade é um movimento, e é um movimento que tem que estar presente nas diversas dimensões da sociedade, inclusive na política. E nós não vamos conquistar a sustentabilidade, uma outra alternativa de sociedade e desenvolvimento, se nós não conseguirmos trabalhar o coração e as mentes das pessoas para muito além da política. Mas também não conseguiremos mudar nada se trabalharmos as mentes e os corações e não nos preocuparmos com a importância da política. E a política é fundamental, e a rede é um instrumento absolutamente indispensável na construção desse processo. Por ter essa crença, desde a fundação da rede, do registro da rede, não da fundação, desde o registro da rede, eu vim trabalhando muito forte para que a gente tivesse uma coligação mínima com partidos que não tivessem polarizados pelos extremos, né? O PSDB de um lado, o PT do outro, e pudéssemos nos constituir como uma alternativa, como já somos alternativa para nós mesmos e para muitas pessoas que estão na sociedade. E se nós não nos fortalecêssemos, convencendo outros partidos, galvanizando outras militâncias, muito provavelmente a história da construção desse campo iria demorar muito mais. Então, desde o registro da rede, eu trabalhei com uma tese de que nós deveríamos aproveitar a minha presença como candidato avulso do PPS para fortalecer a relação com o PPS e trazer o PPS para esse campo além do que ele já estava, né? Porque não vamos esquecer que o PPS esteve no apoio à criação da rede desde o início. O PPS fez o convite para que eu fosse candidato avulso quando a rede ainda não estava formada, que o PPS apoiou a candidatura do Eduardo Campos e da Marina, mesmo depois da Marina ter tomado a decisão, obviamente coletiva, de ir para o PSB, quando havia um convite do PPS para que ela fosse presidente pelo PPS e não vice pelo PSB. Quando o Eduardo Campos morreu, a proposta para que a Marina saísse candidata a presidente saiu do Roberto Freire, né, porque o PSB se dividiu entre os seus polos. Então, o PPS vem, desde há muito tempo, caminhando junto. Nós não podemos dizer que o PPS é um partido da sustentabilidade, mas é um partido que vem caminhando junto. Como eu estava lá, como a minha relação com o PPS sempre foi uma relação absolutamente harmônica, a minha expectativa é de que nós pudéssemos aproveitar esse ano eleitoral e construir e alargar a possibilidade desse campo. Eu acho que onde eu errei na minha avaliação é de que os times dos partidos são diferentes, né? E essa situação de ser rede no PPS e, eventualmente, o PPS lançar a candidatura à prefeitura como cabeça de chapa, né, de uma pessoa que é da rede, é um estado de esquizofrenia, né, muito difícil de sustentar, a não ser que a causa da ampliação do campo da sustentabilidade fosse tácito e os timings fossem tácitos entre os partidos.
ou que não são. Né? Enquanto que o PPS tem 70 anos, né, e tem toda uma dinâmica interna muito verticalizada, né, que tem muito pouco a ver com a nova política, a rede está se constituindo, né, e está exercitando processos horizontais, processos democráticos, e essa tese, embora fosse uma tese atraente, ela não estaria respeitando os timings da rede. E a necessidade que a rede tem de crescer com a sua própria experiência, né, de partido novo, testando suas teses, aplicando seus princípios e assim por diante. Depois de uma conversa muito importante ontem à noite com muitos parceiros, alguns da rede, mas muitos só do campo da sustentabilidade, de diversos outros partidos, ficou claro de que essa tese, né, de uma candidatura de alguém da rede por um outro partido, por mais que pudesse fazer avançar o campo da sustentabilidade, não era democrático. Não era democrático porque, para a rede, por mais adeptos que muitos da rede pudessem estar a essa tese, seria uma imposição externa para a dinâmica da própria rede. Então, mesmo que essa proposta, essa ideia, viesse a se legitimar lá na frente, ela não se legitimaria da forma com que ela deveria ser legitimada, com amplo debate, participação das pessoas, comprometimento de todos da rede, a galvanização da militância, da que está hoje e da que virá. Né? E eu, então, fiz uma reflexão profunda sobre o meu papel nisso tudo. Né? Eu não quero cansar vocês, é tarde da noite, mas eu queria dizer que eu nunca tinha pensado na minha vida em entrar na política, e até 2010. Nunca imaginei entrar na... O Amauri está rindo porque nós dividimos esse momento juntos, né? Eu nunca tinha pensado em entrar na política. Eu fui empresário bem-sucedido, dirigi de ONG, vocês conhecem essa história. Mas, num dado momento, eu senti que era importante, era necessário, mais do que importante, se engajar num projeto de transformação real da sociedade brasileira. E foi esse o movimento que o Brasil com S fez, que culminou com a candidatura da Marina e assim por diante. A experiência da candidatura de 2010 me transformou profundamente, eu me coloquei a serviço desse projeto. Né? Vendi minha empresa, saí do Instituto Etos e passei a me dedicar inteiramente à política. E não foi diferente quando, na candidatura de 2012, eu me coloquei, o PPS me convidou, e eu achei que depois do 1,5 milhão de votos que a Marina e eu tivemos aqui na cidade de São Paulo, nós tínhamos que continuar o diálogo da nova política com os eleitores. Né? Os eleitores depositaram uma confiança imensa na possibilidade do novo, e não tinha sentido a gente simplesmente interromper esse diálogo, voltar para casa e só voltar 4 anos depois para esse mesmo eleitorado. E foi nesse espírito que eu me coloquei à disposição da candidatura a vereador, na condição de candidato avulso, e entrei para essa casa. Durante todos os 3 anos e pouco do mandato, eu procurei exercitar no mandato o melhor espírito, não só da sustentabilidade, mas dos princípios da nova política. Tanto é que eu tenho na equipe membros da rede, membros do PPS e pessoas que não estão filiadas a nenhum partido, na construção de um mandato que pudesse testar princípios e construir um legado que pudesse ser compartilhado por o máximo de pessoas possíveis, né? Dentro da rede e fora da rede. Eu decidi não me recandidatar a vereador já em agosto desse ano passado. Agosto desse ano não, agosto do ano passado. Porque eu acho que nós precisamos ir abrindo os caminhos, acumulando experiência
e criando possibilidades para que as pessoas deem continuidade. Tudo bem, 2 mandatos de vereador é demasiado, talvez não seja demasiado, mas no timing que a gente precisa ir ampliando a possibilidade de outras pessoas poderem vir e dar continuidade a esse trabalho, né? Surgiu a possibilidade de eu vir a ser candidato, pré-candidato a prefeito pelo PPS, e só faria sentido isso se fosse na condição que eu falei agora há pouco. Fizesse avançar o campo da sustentabilidade, fosse um projeto de coligação, né, que tivesse a possibilidade de amplo engajamento da rede, que nós tivéssemos espaços em debate, que nós tivéssemos espaços e condições para levar a nossa mensagem. Em função dessa tese não ter prosperado por causa dos timings diferentes que acabei de falar, eu fiz essa reflexão ontem à noite e disse: o que eu vou continuar fazendo nessa posição no PPS? A tarefa de continuar no PPS depois da fundação da rede se esgota quando a tese de uma candidatura da rede pelo PPS, sem a devida dinâmica democrática dentro da própria rede, se ela não prospera, eu não tenho mais o que fazer no PPS. Então, eu venho para a rede, como eu teria vindo desde o início, e junto com vocês, na mesma condição de militantes, junto com vocês, me irmando na construção desse grande projeto, que é o projeto da rede. Agora, eu venho com uma reflexão e, ao mesmo tempo, uma solicitação, né? E agora que eu sou companheiro de vocês, não tenham dúvida de que os lembrarei disso o tempo todo, né? A reflexão é o seguinte: a rede não veio para ser igual aos outros partidos. A rede não veio para ter as mesmas práticas que os outros partidos. Mas a rede também não veio para se afirmar de forma egoísta e autocentrada, como são os outros partidos. A sustentabilidade, ela pressupõe colaboração. Ela pressupõe comprometimento com a ética. Ela pressupõe comprometimento com a transparência. Ela pressupõe a confiança nas relações. Ela pressupõe a generosidade. E ela pressupõe a humildade de que a transformação da sociedade vai para muito além dos limites das fronteiras partidárias, seja um partido que for. Então, nós estamos nascendo agora. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade de transformação do país, mas só transformaremos o país se formos capazes de sermos aquilo que nós queremos mudar de verdade, parafraseando Gandhi. Isso serve para as instituições. As instituições não construirão um novo se não forem novas. Se elas não forem novas na sua forma de exercitar sua identidade no mundo, de se relacionar com as outras instituições, os outros partidos, as outras forças políticas na sociedade. Então, essa reflexão, né, coloca a segunda questão. Estamos em ano eleitoral. Nós precisamos nos afirmar como rede, mas precisamos dar uma mensagem à sociedade de que nós viemos para contribuir com a sociedade, para a sua transformação, que é o desejo profundo de cada um de nós. As pessoas odeiam a política porque a política tem falhado sistematicamente em ser um instrumento de transformação. A política tem frustrado as pessoas, porque quando as pessoas chegam na política, elas esquecem os seus compromissos com o público, com o coletivo. Nós temos que ser diferentes. Não é porque esse é o ano em que nós estamos participando pela primeira vez de uma eleição, nós devemos esquecer o nosso compromisso com o conjunto da sociedade e privilegiarmos aquilo que é importante para a rede, mas não necessariamente será para o conjunto da sociedade. Nós temos que ter essa clareza, essa humildade, para podermos participar desse pleito e, no final
do pleito, estarmos serenos e que dermos uma grande contribuição. Que, se ao menos pudermos acender no coração das pessoas a esperança de que a política é um instrumento de transformação, uma ferramenta genuína e legítima de transformação, teremos feito a nossa parte. Então eu venho para a rede me irmanar a vocês como militante, participando do processo de construção e com esse desejo que nós possamos efetivamente construir um partido que sirva à sociedade, não se sirva dela, e contribua efetivamente para que milhares de pessoas venham para a política. Milhares de pessoas venham para a política. Porque não há solução fora da política, por pior que a política possa nos parecer. Então, muito obrigado pela receptividade que vocês estão dando. Eu pediria que a minha vinda para a rede não fosse vista de uma forma, enfim, triunfalista, entre aspas, né? A rede tirou o Ricardo do PPS. O Ricardo nunca esteve fora da rede. O Ricardo estava no PPS em função do projeto da rede. Só que de uma forma que se mostrou inadequada. Então, eu volto para a rede, né, num lugar que eu nunca saí. Né? Eu deixo a candidatura avulsa para exercer agora um mandato, né, que é o mandato que sempre expressou os princípios da rede, e me coloco à disposição da rede para que a rede achar que é melhor para esse pleito. Tá? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. É um momento muito difícil, porque eu vivi meses de esquizofrenia. Né? Vocês me acusavam de ser o oportunista que está lá no PPS. Né? O PPS me acusava de não ser do PPS e ser o cavalo de Troia dentro do PPS. Né? E eu tentando falar para todos os lados, gente, nós somos um campo, nós não somos esse partido, aquele partido, nós somos um campo, vamos construir juntos, vamos trabalhar juntos, porque no meu gabinete é assim que a gente faz, e não é assim que a gente faz porque o Ricardo quer, é assim que a gente faz, porque quando a gente tem um ideal, quando a gente tem uma visão, quando a gente tem um conjunto de valores que galvaniza as pessoas, elas trabalham em colaboração, constroem campos de confiança e transformam a realidade. Como esse mandato de um único vereador aqui na Câmara fez coisas que eu mesmo hoje olho e digo, nossa, como é que nós conseguimos? Como é que nós conseguimos? Exatamente pela irradiação que um grupo, um pequeno grupo, é capaz de produzir quando trabalha de forma colaborativa, com confiança, em torno de um conjunto de ideais e propósito. Né? Então, é com esse espírito que eu venho para a rede. De uma certa forma, eu estou aliviado. É muito difícil ser esquizofrênico, eu nunca tinha sido. Né? Essa experiência me deixou um pouco assustado, espero que eu não tenha que viver essa situação na minha vida de novo. Né? Mas, por outro lado, eu quero agradecer, né, de todo o coração, o que o PPS fez, né, tanto em relação à minha candidatura, ao meu mandato. Eu nunca, jamais tive uma discordância com o PPS. O PPS honrou o nosso mandato, bancou o nosso mandato e foi absolutamente solidário em momentos muito difíceis. Então, nós devemos ter, eu particularmente, uma profunda gratidão pelo PPS. E não é porque eu estou hoje na rede que eu não vou ter o PPS sempre em alta conta, principalmente as pessoas aqui de São Paulo, né, que participaram do meu conselho político, além do mandato, também no conselho político, e acho que todos nós devemos olhar para o PPS como parceiros potenciais, né? Parceiros potenciais, com todas as dificuldades que o partido tem, com todas as limitações que o partido tem, e não só o PPS, surgirão outros parceiros potenciais, e não vamos ser narcisistas. A sustentabilidade não nos pertence. Nós estamos a serviço da sustentabilidade. Nós somos uma ferramenta, um instrumento dessa transformação, mas ela não nos pertence. Se nós identificarmos outros partidos, outras pessoas, outras militâncias que estão trabalhando pela mesma causa, serão bem-vindas. E elas precisam saber que nós também estamos a serviço e à disposição
dessas outras forças também. Esse é o espírito novo, essa é a nova política, essa é uma nova concepção de partido que nós precisamos construir. E eu me junto a vocês para continuar esse trabalho. Muito obrigado.